Batom e bate-papo. Bom dia, querido ouvinte. Estamos aqui novamente no nosso programa Batom e Bate-Papo. Desde já eu quero convidar você para participar conosco através do telefone 3587-9190 e também através do nosso e-mail batomebatepapo@vinhafm.com. Você é muito bem-vindo para enviar as suas sugestões e perguntas também. Eu gostaria já de receber aqui a pastora Marília e também a pastora Valéria, que vai estar comigo aqui hoje compartilhando desse assunto tão importante. Bom dia. Bom dia, você que está aqui conosco mais uma manhã de sábado. Muito bom ter você e dizer também que nós, temos expectativa. A cada vez que a gente se encontra é algo novo que nós vamos aprender juntas, Tenho certeza que hoje cada um de nós vai receber uma porção nova do Senhor. Que você esteja abençoada. Amém? Em nome de Jesus. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, pastoras que aqui estão. Realmente eu posso testificar disso que a pastora Marília falou. Estamos aqui aprendendo juntas e a nossa expectativa é desafiar você a estar participando conosco, porque tem sido bênção para nós também, que temos nos preocupado em preparar, em orar, em depender do Senhor, para juntas podermos pesquisar a opinião do Senhor bíblica para cada assunto ou cada tema aqui abordado. Nos aguarde. Amém. Então hoje nós gostaríamos de estar compartilhando a respeito da autoridade delegada. Como esta autoridade funciona dentro da família? Nós vemos hoje nessa sociedade moderna que ela costuma bombardear tanto homens como mulheres. Às vezes os homens sendo cobrados para que sejam muitas vezes mais fortes, ou seja, assuma, exerça a sua autoridade. Por outro lado, algumas mulheres cobram dos seus homens que eles sejam mais sensíveis. E muitas vezes eles se perdem e não sabem como realmente se comportar. Por outro lado, nós vemos as mulheres também que são cobradas muitas vezes em relação a tantas coisas, ao trabalho, a uma profissão, a ser submissa ao seu marido, no caso das mulheres cristãs, e muitas vezes criticadas por aquelas que não são e não entendem esses princípios. Mas o que eu gostaria de colocar aqui para você é o seguinte: que atitude que as pessoas que conhecem a Cristo devem assumir diante de tantas exigências e diante também daquilo que a palavra de Deus coloca para nós? Comentamos aqui em programas anteriores a respeito da submissão, como a mulher cristã encara a submissão ao marido. Também falamos aqui a respeito da autoridade. Como que essa mulher também encara a autoridade do marido, que é colocada, estabelecida por Deus sobre ela. Estamos hoje aqui então para continuar falando sobre esse assunto tão importante, que é de fato a base, de todos os nossos relacionamentos. A autoridade delegada. Como ela funciona dentro da família. Eu gostaria então já de lançar essa pergunta aqui para que nós pudéssemos começar falando sobre isso. Essa autoridade, ela é delegada ao homem, porque sabemos que a Bíblia fala que o homem é o cabeça da casa, não apenas da esposa, mas também da família, não é isso? Então isso aqui já responde que ele de fato é uma autoridade delegada. Como que isso funciona realmente dentro da família? Pastora Marília, pastora Valéria, queria que vocês já estivessem comentando sobre esse tema. Olha, uma coisa que eu acho que nós precisamos compreender, que está na palavra de Deus, em Romanos capítulo 13, verso 1, é que toda autoridade constituída, ela foi constituída por Deus. E não há nenhuma autoridade que não seja realmente estabelecida pelo Senhor. Então, se nós compreendemos esse princípio, que toda autoridade ela foi constituída por Deus, fica mais fácil nós compreendermos também na nossa casa, com os nossos filhos, no andamento de como lidar, dos papéis a serem desenvolvidos pelos cônjuges. Isso tudo fica mais fácil.
né? Então eu acho que a autoridade, ela é realmente, ela é bênção, ela foi estabelecida por Deus e nós precisamos sim compreender e qual nível de autoridade nós vamos nos submeter e a quem, né? Eu acho que é isso que nós vamos discutir aqui hoje, não é isso, pastora Valéria? Sim, pastora, tem uma frase que eu gosto muito dela, na verdade ela é bíblica, e ela define muito bem isso que nós estamos colocando aqui. Ela fala assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então eu gosto muito dessa frase porque ela conceitua para mim realmente o que é autoridade aos olhos de Deus. Então a autoridade aos olhos de Deus é ministro e é para o meu bem. Então vai ser muito bom a gente explanar aqui a respeito desse assunto, porque várias confusões têm acontecido com relação a esse tema, com relação à definição do que é essa autoridade. E há uma diferença entre papel, posição e responsabilidade. Então acho que a gente vai aqui conversando e avançando e vai ser muito elucidativo para nós aqui, principalmente como mulheres de Deus. É importante nós lembrarmos aqui sobre essa questão da autoridade delegada. A autoridade delegada, ela de fato é concedida por uma outra pessoa. O que nós estamos falando aqui daquela autoridade que Deus delega, né? Então, no caso aqui da família, Deus está delegando homem e mulher como autoridade delegada para edificar o lar. Mas aqui no contexto conjugal, como nós falamos anteriormente, de fato, o homem, ele deve exercer essa autoridade. E eu penso que isso é uma coisa que tem sido esquecida, tem sido negligenciada, né, na nossa época, por muitas pessoas, e muitas vezes até ignorada. Eu acho que programas como esse aqui, algumas pessoas nem gostam de ouvir. Acho que algumas mulheres gostariam, né, de ver e ouvir mais a respeito de uma receita, dicas de beleza, né? Como alguém me disse certo dia. Ai, pastora Márcia, você podia dar umas dicas lá de beleza? Olha, eu não tenho nenhum problema quanto a isso, tá certo? Eu até gosto, né? E até adquiro também à medida do possível. Mas sabe que a gente não se propõe, né, a estar falando dessas coisas, até porque isso você encontra em qualquer banca de revista, qualquer programa de televisão, você liga, você está vendo falar sobre isso. Agora, o que muitas vezes nós não percebemos é esse princípio da autoridade que de fato está ausente na nossa geração. Então eu acho que nós estamos aqui para falar daquelas coisas que ninguém mais fala, né, que você pode ouvir só através de nós mesmos, que estamos aqui para falar aquilo que a palavra de Deus diz. Eu acho interessante, porque se nós olharmos mesmo para o contexto hoje da mídia, você já percebeu que os programas, por exemplo, eles não dão essa ênfase, nem são explícitos falando da questão da autoridade familiar. Mas quando nós vemos assim um programa igual aquele da Super Nanny, né, que nós temos ali uma inversão de papéis, que é a babá ensinando para a mãe como criar o filho. Ou seja, as mães não sabem mais como é que se cria o filho. Então a mãe, ela não sabe, a mãe moderna que eu estou colocando, porque aquilo ali está falando de uma maneira generalizada. Nós sabemos que é verdade. Ela não sabe mais como exercer a sua autoridade para criar seu filho. E o grande problema ali é o quê? A autoridade. É só ela chegar, você vê, eu já vi aquele programa algumas vezes, né? Ela começa a estabelecer isso. O quê? A autoridade. Limites, olha, né? Aqui quem manda limites. Sou eu e você vai obedecer. Não é interessante isso? Muito. Esses dias eu estava vendo também um outro programa que era um adestramento de cães. E a gente estava comentando, né, eu e a Luísa, que de fato era a mesma coisa. Você já percebeu que a base do adestramento é a liderança. Então, ele simplesmente deixa claro para aquele animal quem que manda. E delimita território. Achei isso interessante demais. É incrível. Então, eu fico pensando assim, na criação, Deus estabeleceu esse princípio. O primeiro princípio que nós comentamos aqui, na palavra que eu ministrei no último programa, foi o seguinte: o trono de Deus está estabelecido sobre a autoridade. Essa é a regra número 1 de toda a Bíblia. Deus é soberano e Ele reina. Se você reconhece ou não, isso é uma questão de escolha de cada homem e mulher. Mas isso funciona. Deus criou todas as coisas assim, o universo foi criado assim, a criação é assim, o homem é assim. Se nós ignoramos a autoridade, seja aqui no contexto familiar, como nós estamos falando, eu penso que é impossível você ter um casamento bem sucedido e você criar filhos de maneira eficaz. E eu penso também que é aquela questão da ordem, né? Deus, ele criou a autoridade porque Deus é um Deus de ordem, Deus é o Deus de organização. Se você for olhar no início, quando Deus criou todas as coisas, ele não criou tudo num dia só. Ele criou hoje, né?
primeiro vou criar, né, o firmamento, vou criar então as águas, ou criar a terra que vai separar águas, ou seja, nós podemos ver que nosso Deus é um Deus de ordem. E quando Deus coloca essa autoridade para ela ser exercitada dentro do lar, é porque precisa ter uma ordem. O que nós podemos ver muitas vezes em lares que não tem essa autoridade determinada, clara? Nós não vemos ordem. Né, nós não vemos muitas vezes ali aquela insegurança, né, do filho saber, será que eu vou escutar minha mãe? Será que eu vou escutar meu pai? Será quem que vai me mandar em mim? E o futuro disso é o quê? Né, uma pessoa que muitas vezes também não vai assumir compromissos com aquilo que ela fez. Isso então, é danoso completamente ele vai a maturação de qualquer ser humano. Ele vai ser criado num ambiente onde ele é inseguro. Ele não sabe quem ele vai reportar, ele não sabe para quem que ele deve prestar contas, e vai criar ali um cidadão, uma pessoa insegura que também não vai, muitas vezes, no futuro, assumir até seus próprios erros. Então, eu acho que essa questão da ordem da casa, essa questão de nós compreendermos isso, que a autoridade ela foi determinada para que haja ordem, para que cada um saiba onde agir, né, como se posicionar, como se portar, e ver que vai ter frutos disso. Eu penso que essa autoridade ela vai ter frutos, nós vamos ver frutos nos nossos filhos, nós vamos ver frutos de obediência. Quando eles crescerem, eles vão ser pais com autoridade, porque eles foram criados num ambiente de autoridade. E quando falha, há uma bagunça, há uma desordem, há uma falta de ordem, e vai ver... Eu achei tão interessante, pastora Marília, que essa semana a gente, ouvindo ali a ministração da pastora Márcia para as esposas dos pastores, e uma frase que ela colocou soou tão bem os meus ouvidos. Falei, é isso mesmo. Ela colocou lá sobre o papel da esposa. Lá no terceiro item, ela colocou o papel ser boa dona de casa. Aí ela definiu com uma frase. Gente, aquilo foi um refrigério para muitas irmãs. Porque essa frase, ela está contida nela muito do que é o papel nosso que fomos delegadas pelos nossos maridos, muitas vezes, para cuidar da nossa casa. E o que ela falou? Ela falou assim, ser boa dona de casa é manter tudo em ordem. Então, assim, tem tudo a ver com isso que a senhora colocou. Quando as coisas estão em ordem, quando as coisas estão no seu devido lugar, sabe qual que é o resultado? A alegria, a harmonia, prazer, deleite. Por quê? Porque tudo tem o seu devido lugar. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso Deus. É tipo assim, eu sei até onde eu vou. Eu sei onde eu devo parar de falar. Eu sei com o meu filho até onde eu vou. Né? A mãe que não sabe como exercitar autoridade com o filho, ela vai criar um filho completamente sem limites. Mas isso caiu de moda, pastora Marília. A minha mãe tinha muito prazer em ensinar eu e a minha irmã como criar os nossos filhos, o tempo para cada coisa. Eu me lembro dela falar de coisas tão simples, tempo para o bico, tempo para a fralda, tempo de eu ensinar que o meu filho... E as filhas ouviam, né? Ouvíamos. Acho que não é tanta questão das mães falarem. Eu acho que a nossa geração é a questão das filhas quererem ouvir. Meu Deus. Porque às vezes as mães querem ensinar. Mas caiu da moda. Tem mãe hoje que, infelizmente... Não falo dentro da igreja, porque dentro da igreja a maioria tem o desejo de estar ensinando. Coisas tão simples, como a minha mãe falava, cozinha não é lugar de criança. Então assim, eu cresci com aquilo, eu criei os meus filhos com cerquinha. Não entrava na cozinha, não mexia em panela. Nunca teve um acidente, nunca teve uma criança queimada. Então assim, ela achava que ela não era tão apta a criar, porque ela não era uma profissional que tinha um curso superior. Pois eu quero, se minha mãe estiver ouvindo esse programa, eu quero honrá-la nesse dia, porque ela me ensinou coisas que eu vou levar para a eternidade, porque são coisas que eu quero passar, se Deus me der a oportunidade, para minha nora, para aquelas que vão criar os meus netos. Deus te deu uma nora com coração ensinado, Valéria. Ele vai dar, porque eu oro muito. Mas olha, aproveitando isso que você falou, eu quero até colocar um conceito aqui a respeito da autoridade, como nós estamos colocando aqui nesse contexto familiar, que a Marília falou sobre a questão da ordem, né? E eu quero acrescentar aqui falando que a autoridade, ela é proteção. Então, muitas vezes, nós vemos assim que quando a pessoa não tem entendimento do que é autoridade, pelo menos não da maneira como Deus nos mostra na sua palavra, ela começa a enxergar a autoridade como opressão, como uma pessoa que vem apenas para fazer alguma coisa na marra, ou dar ordens, ou subjugá-la. Então ela vê de um lado negativo. Infelizmente, muitas pessoas trazem isso do mundo para dentro da igreja. E, de fato, é aquele espírito do velho homem, né? Aquele espírito de rebeldia que se levanta contra Deus mesmo. No mundo nós vemos isso. Mas dentro da igreja isso precisa ser erradicado.
Então, quando Deus criou ali a mulher e o homem, ele colocou o homem para proteger a mulher. E ficou claro, explícito, que ela precisava de proteção. Não é verdade? Então, nós vemos hoje, por exemplo, a polícia. A polícia, ela deveria ser sinônimo de proteção, porque é uma autoridade que está ali para proteger. Mas, muitas vezes, ela é vista de uma outra maneira. Não é isso? Então, não se enxerga mais a polícia assim. E quando fala de polícia, a pessoa associa, às vezes, com corrupção ou coisas negativas. Mas isso é um conceito errado. E isso acaba trazendo um resultado também prejudicial para nós. Me lembrei de outro exemplo, né, da minha casa. O meu pai me falava sobre o guarda de trânsito. Mas ele não falava essa questão de autoridade e submissão. Mas ele sempre falava que o guarda era uma autoridade estabelecida pelo Estado. Então, que o Estado era capaz de constituir alguém. Então, que era para nós sempre nos submetermos ao guarda. E eu me lembrei também agora de um exemplo muito bom sobre o guarda de trânsito que a gente usa para ilustrar a questão da nossa identidade em Cristo nos encontros. Né? A gente leva um guarda e a gente pode explicar ali de uma maneira bem ilustrativa e didática a respeito da diferença entre a autoridade e o poder. A autoridade, ela é cobertura. A autoridade, ela é proteção. Ela é como se fosse aquela vestimenta que nos cobre diante de Deus e diante dos homens. E o poder, na ilustração do guarda, é a arma. Mas a autoridade é a vestimenta, é o paramento. Quando o guarda está devidamente paramentado, ele está o quê? Na posição de autoridade para parar um trânsito. Mas às vezes uma pessoa com uma arma, com uma roupa comum, que vai para o meio de uma rua, carro nenhum para, porque ele não reconhece a autoridade. Então, assim, é um exemplo simples, mas que traduz muito bem a diferença entre a autoridade e o poder. A autoridade é a vestimenta, aquilo que cobre ele e que identifica ele como a autoridade delegada pelo Estado para ser estabelecido nas ruas, para manter a ordem e não o caos no trânsito. Mas a arma que ele usa, no caso dele é licenciado para ter a arma, é o poder, que no caso dele, que é uma autoridade estabelecida, não conseguir somente pela vestimenta manter a ordem, aí ele usa o poder. Uhum. É interessante, porque isso aí fala que a pessoa, ela está, na verdade, reconhecendo a autoridade delegada. Sim. Porque não importa o nome daquela pessoa, não importa o sexo, não importa a condição social, o endereço, nada disso. Importa, na verdade, é quem está sobre ela, sobre esse... O Estado, no caso. Exatamente. Quando a pastora Márcia estava falando agora mesmo, né, às vezes da dificuldade da mulher compreender isso como proteção, eu acho que na realidade o velho homem, aquela questão de quem vai ter razão, né? Muitas vezes parece que é inferior você se colocar, né, debaixo de uma autoridade e saber que a razão do outro deve prevalecer. E que acho que, no fundo, o que acontece nos casamentos, muitas vezes, é aquela competição. Falando, não, eu que quero ter razão. Mas eu acho que, voltando ao que a gente estava falando, essa necessidade de nós compreendermos, temos a revelação da proteção. O dia que nós entendemos que a palavra do marido, que a direção do marido, ela é proteção, vai mudar a nossa atitude com relação à submissão, a essa proteção, a essa autoridade. Porque eu acho que não existe nada melhor, né? Nós olharmos e vemos que tem alguém que tem uma palavra final, que vai realmente nos amparar. E se, por acaso, eu errar, eu tenho alguém que vai me ajudar, né? Vai trazer direções. Uhum. Então, eu acho que tem que mudar isso, né? Ao invés de termos, muitas vezes, essa atitude lá, que eu tenho razão e de que eu que quero realmente dar essa palavra, por que não perguntar? E se vier dele, né? Qual vai ser o final dessa posição? Porque se Deus colocou como homem, é sinal de que é bom. Gente, tudo que Deus faz é bom. A responsabilidade, pastora Marília, de quem tem que dar a direção ela tão é enorme, maior, muito maior, do que aquele que tem que seguir a direção. Como que muitas vezes nós somos cegos, né? O ser humano às vezes é cegado no entendimento. A Bíblia fala, né, que o pecado cega o entendimento, porque aquele que vai dar a última palavra, aquele que vai dar uma direção para uma família, para os seus filhos e para sua esposa, é aquele que tem que, no mínimo, temer a Deus para dirigir a sua família. Eu me lembrei de um exemplo aqui, quando a pastora Maria estava falando, e eu quero colocar essa frase aqui para nosso ouvinte. A mulher insubmissa está espiritualmente nua. Aqui eu estava pesquisando que para exercer autoridade em um ministério de Deus é necessário vestir-se.
Eu lembrei de um exemplo lá em Cantares, né, no livro de Cânticos, que relata a sulamita que se despe de sua túnica. Lá em Cantares 5, está relatado que ela demorou para atender o amado dela. E ele, então, se foi. Isso está no verso 6. E sem o seu amado, ela foi para a cidade, sem a sua túnica. Os homens que estavam na rua a feriram e ainda mais, tiraram o seu manto. Ela estava sem a sua túnica, que na época era uma vestimenta que simbolizava a cobertura. Era uma mulher espiritualmente nua, despida, descoberta. Nós vemos aqui que é importante a gente mencionar, pelo menos assim, as autoridades delegadas que são estabelecidas por Deus, para nós podermos identificar e reconhecermos isso, né? Eu gosto muito de uma frase que o Otmani fala em um dos seus livros. Ele diz assim que o homem e a mulher cristã, quando eles compreendem, né, essa questão da cruz, da nova criatura, a primeira coisa que eles fazem quando eles chegam num lugar é buscar quem é a autoridade estabelecida ali, para que eles possam submeter a ela. Tamanha é a revelação, o entendimento disso. Por quê? Porque essa autoridade ela está associada também à bênção. Então, a autoridade ela foi colocada por Deus porque Deus quer nos abençoar. E Deus, desde o princípio, ele decidiu agir através do homem. Então, é através dessas autoridades delegadas que ele nos abençoa. Então, Deus nos abençoa através de um pastor que é temente a Deus. Deus nos abençoa através do pai de família, não é isso? Que teme a Deus, que exerce a sua função como pai. Deus nos abençoa através de maridos que também temem ao Senhor. Então, assim, a bênção vem até nós através dessas pessoas. E eu quero mencionar aqui 3 instituições que são estabelecidas por Deus. Porque talvez você pergunte assim, tá, mas a quem eu devo submeter? Bem, Deus estabeleceu primeiro a família, Deus estabeleceu a igreja como autoridade, Deus estabeleceu também o governo. Né? Então a palavra de Deus fala que bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Né? Então Deus de fato quer exercer a autoridade através dos nossos governantes também, de homens que temam o Senhor. Mas é importante nós entendermos esse princípio, né, de autoridade, porque ele realmente nos leva a apropriarmos da bênção de Deus. Eu acho importante também falar dessa questão do temor. Porque tudo isso que você está falando é algo que Deus estabeleceu, esses 3 pontos, né? Esses 3 níveis de autoridade. Então, eu acho que quando nós compreendemos isso, isso tem que gerar em nós um temor quanto às nossas palavras, né? Com os nossos maridos, um temor de realmente de exercer autoridade com os nossos filhos, porque um dia nós vamos prestar contas disso, um temor, né, de ser filhos também que reconhece a autoridade dos pais. Às vezes tem muitos jovens nos escutando nesse momento. O seu pai é uma autoridade, né, na sua casa. Então, se nós reconhecemos o temor, se esse temor está no nosso coração, nós vamos então, essa responsabilidade, ela vai pesar nos nossos atos, vai pensar naquilo que a gente fala, naquilo que a gente deixa de falar. Exatamente. Né? Então esse temor realmente de saber, de reconhecer que eu sou autoridade sobre os meus filhos, então eu tenho que exercer, eu não posso negligenciar. E é bom lembrar também que a autoridade, ela não significa a perda de liberdade. Não é isso? Porque às vezes as pessoas entendem essa coisa de, não, tem que andar na contramão, tem que ser rebelde, tem que contestar, tem que falar mal do governo, né? Tem que ignorar o que os pais falam, tem isso, tem que aquilo. Então, às vezes, essa mentalidade, essa atitude, que é muito às vezes própria do jovem mesmo, e eu acho que é um espírito também que muitas vezes permeia as escolas, professores. Pastora Márcia, é ensinado nas universidades. Nas universidades, principalmente. Então, isso acaba produzindo uma ideia o seguinte, que a autoridade é ruim. Né? Ela é o contrário de liberdade. E, na verdade, não é nada disso. Né? Na realidade, você não precisa mais submeter. Você pode falar. Deus criou o homem com livre-arbítrio. Quer dizer, ele deu para ele a liberdade. Tá aí, você usa do jeito que você quiser. Então, o homem pode escolher, reconhecer a autoridade e ser abençoado. Exatamente. É tão interessante essa questão que a senhora colocou, porque tive um professor que ele falou uma vez tão sabiamente, que ele falou assim, não sei por que as universidades, logo ali no básico, ficam ensinando para os jovens alunos, os calouros, sobre espírito crítico, fica
fica munindo eles de tanta informação, eles não têm maturidade para lidar com aquela informação e fica pedindo para eles ter criticidade frente a temas que eles desconhecem. Eles não têm como formar uma opinião a respeito do assunto. Então, na verdade, a posição que os professores deveriam ter é um espírito criativo e não crítico. Entendeu? Mas eu penso que esse é o espírito do mundo mesmo, né? Exatamente. O espírito que se levanta contra Deus. Contra do anticristo, contra esse né? princípio mesmo da autoridade. Aquele que se levantou contra a autoridade que era sobre ele desde o início. Exatamente. Né, do anticristo, essa posição. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos o povo de Deus, né? Nós somos mulheres de Deus, fomos separadas pelo Senhor para dar um testemunho. E tudo isso que nós estamos falando está aí às nossas portas. Nós temos a opção de seguir esse curso ou não. Mas qual vai ser a sua posição hoje ao ouvir tudo isso? Né? Andar no curso deste mundo, aquilo que nós estamos sendo estabelecidos, estimulados a seguir, ou a palavra de Deus? Eu queria terminar aqui esse assunto sobre autoridade delegada. Eu queria dar um exemplo de uma professora que, ao falar que ela precisava de submeter o marido, ela contou uma historinha que é um testemunho verídico. Ela colocou assim: sou professora, leciono classe de crianças e adolescentes, e nada me provoca tanta irritação no magistério do que crianças e adolescentes rebeldes que não respeitam a minha autoridade. Em um momento, num dia de trabalho desses, vivi uma situação com um rapazinho que me tirou a calma momentaneamente. Naquele dia, depois de ter passado por algumas classes que já tinham minado a minha paciência, me deparei com um rapaz de 14 anos que não aceitava a minha repreensão e, além disso, me dava respostas que me faziam sentir incompetente como educadora, me afrontando com palavras e gestos. Quando cheguei em casa, no meu momento devocional a sós, com o Senhor e a sua palavra, fui buscar espiritualmente o motivo naquele dia de tamanha ousadia dos meus subordinados. Fui fazendo uma autoanálise, avaliando os meus erros e acertos, até que o Espírito Santo me fez lembrar que, naquela manhã, naquela mesma semana, aliás, agi de forma rebelde com o meu marido. Insubordinada, fiz o que eu queria, num momento, sem querer saber a opinião dele sobre determinado assunto. Desta forma, o Espírito Santo me fez uma pergunta: como queres autoridade, se não respeitas a autoridade que eu constituí sobre você? Nossa. Achei tão interessante esse exemplo, porque ela é uma professora, é uma autoridade delegada, né? Com certeza a escola delegou ela para entrar na sala de aula, e nós sabemos que o professor dentro da sala de aula é a autoridade máxima. E ela se deparou no momento da devocional dela, quando ela foi refletir sobre a palavra, que ela tinha sido, naquela semana, insubmissa, insubordinada à autoridade que Deus delegou, que é o seu marido. Achei que essa história ilustra muito bem e trouxe aqui para você ouvir. Não, certamente. Eu penso assim, que nós trabalhamos com crianças, né, nós percebemos isso. Como que hoje as crianças carecem de modelos de autoridade. E eu vejo assim que a própria criança, quando o pai exerce, assume essa função mesmo de exercer autoridade sobre os filhos, a criança se sente segura. Ela é uma criança calma, ela é uma criança assim que ela sabe que ela tem limites, que ela tem proteção. Agora, aquela criança que não tem nenhum limite, que não tem ninguém ali para exercer essa autoridade sobre ela, ela é insegura, ela é inquieta. E o pior de tudo, ela não respeita autoridade nenhuma. Porque eu vejo muitas vezes isso, você colocou aqui nesse contexto da professora, né, no contexto escolar. Então, muitas crianças não respeitam os professores porque também não respeitam os pais. A criança que aprende a submeter aos pais, submete ao professor, porque o pai ensina. Então eu penso, nós temos que fazer isso, ensinar. Eu acho que isso tem que começar com a igreja. A igreja está aqui hoje para estabelecer o governo de Deus, para estabelecer a autoridade de Deus. Agora, como que nós vamos fazer isso se às vezes nas nossas próprias famílias, nos nossos próprios casamentos, às vezes na nossa própria maneira de criar os nossos filhos, nós ignoramos a autoridade? Eu quero até perguntar a você, meu ouvinte, se você é pai, se você é mãe, você já leu algum livro que fala sobre autoridade? Como que você vai exercer essa autoridade sobre o seu filho se você não sabe o que Deus fala sobre isso, se você não se apoia na palavra de Deus? Eu queria até ler um versículo que está em Provérbios 29:17, que diz assim: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Eu também gosto desse versículo. Esse versículo ele é tremendo porque ele nos fala que de uma delícia, né? Que nós vamos chegar um dia que nós vamos desfrutar
desse trabalho, dessa função, dessa responsabilidade que um dia nós tivemos com os nossos filhos. Eu até quero trazer aqui, né, um testemunho mesmo de realmente, a minha filha mais velha, como eu tinha muita sede de aprender, né, de saber como disciplinar, eu li muito e eu fui muito firme com isso, né? Os meus filhos, graças a Deus, têm me trazido delícias, eu tenho desfrutado disso, mas eu tenho visto, hoje ela é a mais velha, eu tenho como já colher, né, as consequências, como quase 14 anos que ela tem, eu vejo que bom que foi eu estabelecer regras, limites, né? Eu corrigir, eu exercer autoridade em dizer não quando precisava. Hoje ela passa pela fase da adolescência, como todos nós costumamos ver qualquer adolescente ter na família, em momentos, às vezes ela não concorda conosco, mas eu tenho visto na minha casa, às vezes eu falo não. E a minha filha, esses dias mesmo eu disse não. Ela queria muito sair, disse não. Falei os motivos, que tinha que dormir. Ela foi pro quarto e quando eu percebi, ela estava orando. E ela não concordou conosco, mas ela falou, mãe, eu vou subir e vou orar. E eu percebi que ela não estava bem, mas ela foi orar e foi com certeza desabafar com o Senhor. Eu tenho visto isso, eu acho que é um princípio, é a Bíblia. Vamos, né, exercer autoridade cedo, porque nós vamos colher delícias. Eu não vejo uma palavra mais adequada do que disciplina, ordem e limites. Né? Aprender, nós sabemos que limites é sinal de amor, né? Tem aquele exemplo que a gente até fala dele no cursão, sobre a ponte. Né? Quando você vai atravessar uma ponte que tem ali aquelas proteções, aquelas barreiras laterais, aquilo são limites, mas aquilo nos dá o quê? Proteção contra acidentes. Aquilo para nós é segurança. Mas quando você vai atravessar aquela ponte sem aquelas barreiras, que são os limites, você atravessa completamente inseguro. É exatamente como o crescimento de uma criança. Ela precisa dos limites para ela trilhar o caminho em paz e segurança. Ela vai, com certeza, depois refletir isso na sua vida adulta, né? Um dia ela vai, então, refletir tudo isso de uma maneira saudável. Ela cresceu com segurança, então ela vai ser uma pessoa, né, com uma personalidade forte, né, e que vai realmente também exercer essa autoridade um dia na sua vida, né? Eu penso que a maneira do pai exercer, né, os pais, principalmente o pai aqui, exercer essa autoridade sobre os seus filhos, é conquistando a confiança deles. Porque eu acho que hoje muitos filhos se sentem inseguros. Até mesmo vivemos numa época em que os divórcios são encarados de uma maneira tão normal, né? As estatísticas são tão assombrosas a respeito disso, que muitas crianças ficam pensando assim, qualquer briga que ele ouve, né, dos pais ou discussão, eles acabam pensando, puxa, será que meu pai vai me deixar? Será que ele vai separar da minha mãe? E isso gera muita insegurança, né? E muitas outras coisas também que eu acho que pode gerar insegurança nos filhos. Às vezes discutir perto, né? Às vezes o pai, a mãe tem e uma às vezes até falar, né, Marília? Esses dias mesmo, às vezes na igreja mesmo, nós estávamos recebendo as crianças lá, como fazemos, e um pai chegou muito atrasado e não tinha como levar para um outro lugar, que era a idade do seu filho. Então a líder falou, não, o senhor pode deixar aqui. Eram crianças de 5 anos, parece que a criança tinha uns 9. Mas só que é uma idade diferente da dele. Ele falou, não tem problema não, eu quero me livrar dele, que eu quero ir lá para o culto. Quer dizer, como que um pai fala dessa maneira na frente do filho? Então o filho acaba desconfiando realmente, né, se o pai quer o melhor para ele ou não. Então essa questão de conquistar a confiança, né, de saber, do filho saber que ele pode confiar no pai, com certeza ele vai ter também uma disposição maior para submeter, né, reconhecer essa autoridade. Eu acho que é importante falarmos também sobre o marido e a esposa, né, para a gente encerrar. Sei que nós já falamos isso no último programa, mas eu queria também colocar aqui como que esse marido, né, vai exercer autoridade sobre a sua esposa. A pastora Dalva comentou aqui, né, no último programa, que quando a mulher se sente amada, ela tem mais disposição para submeter. Isso é verdade mesmo. Então eu acho realmente que uma maneira desse marido exercer é através do amor, né? Amando a sua esposa. Conquistar, né, na realidade. Conquistar essa esposa, né? Acho que tem muitas mulheres aí esperando para serem conquistadas, né? E muitos maridos às vezes estão indiferentes a isso. E é interessante que quem semeia confiança e amor, colhe respeito.
É impressionante, né? A gente vê isso em todos os níveis de liderança. Quando nós vamos repreender os nossos filhos, eles aceitam e acatam, como a filha da pastora Marília fez. Ela não conseguiu revidar, ela não conseguiu combater e confrontar, pastora, porque ela confia no amor de vocês. Então, vocês estabeleceram um vínculo de confiança com ela. Aí você pode advertir. Aí você pode ensinar e instruir. Por quê? Porque confia. É verdade. Amor é confiança. E foi interessante você falando disso, que meu marido viajou nessa noite que nós dissemos não a ela, não vai sair, tem hora para dormir. E ele viajou de noite, ela não viu mais. No outro dia, já estava tudo bem, ela recebeu uma mensagem do pai que estava muito longe daqui. Filha, eu queria que você entendesse que nós amamos você e que quando nós falamos não é para o seu bem, quero dizer que eu te amo. E ela olhou para mim com os olhos todos cheios de lágrimas e me mostrou a mensagem. Olha a mensagem que meu pai me mandou. Mãe, eu sei que você escuta de mim. Então, quer dizer, isso traz segurança. Com certeza. O adolescente, ele vai crescer num ambiente saudável, de segurança, e isso vai refletir na sua vida de maturidade, né? Na sua vida Eu acho adulta. importante também acrescentar aqui, além do amor, é a questão da valorização. Você conquista, você exerce a sua autoridade valorizando as pessoas, aqueles a quem você deve exercer essa autoridade. Acho que um líder, ele tem que valorizar os seus liderados, um pastor deve valorizar o seu rebanho, o marido deve valorizar a esposa. Os filhos, né? Os filhos, porque quando você valoriza, você conquista a autoridade. Eu vejo que o maior exemplo é o próprio Deus. Então, a cruz, ela mostra o amor de Deus por nós e ela mostra também o nosso valor, né? Ela mostra o nosso valor. Então, quando você sente o amor e o valor que você tem para Deus, como que você vai ser insubmisso? Não tem como. Você fala, tem mais é que reconhecer. Esse Deus é demais. Tem que reconhecer esse amor, né? É verdade. Tem que me Isso se curvar aplica e me a dobrar nós. diante desse amor. Se aplica a nós como autoridade. Acho que a autoridade delegada é aquela que é baseada na cruz. No amor, né? Em primeiro lugar. Porque aquele que morreu, ele conquistou. Amém. A nossa resposta. Amém. Eu queria aqui então, né, despedir de você. Infelizmente nosso tempo voou, né? Nós nem vimos, mas mais uma vez, mas isso é bom. Sempre encerrarmos com um gostinho de quero mais. Nós esperamos você no próximo programa. Quero, né, abençoar você e deixar uma palavra para que você possa nesses dias, ouvindo tudo isso que nós dissemos, ir para o Senhor. Se há coisas no seu coração que precisam ser mudadas, trabalhadas, se há insubmissão, se você não tem reconhecido a autoridade, não tem submetido, ou se você tem agido, né, de uma maneira que não tem exercido essa autoridade, eu quero mesmo deixar essa palavra, né? Ore nesses dias e peça para que o Senhor, né, trabalhe em você e que Ele realmente possa te ensinar, né, a ser submisso e a exercer essa autoridade e que você seja uma bênção como esposa, né, como mãe, e aonde você estiver exercendo a autoridade ou se submetendo à autoridade que Deus colocou na sua vida. Amém. Eu quero também deixar aqui, com esse exemplo que a pastora Márcia falou sobre o amor, que a Bíblia nos recomenda 3 virtudes. Está muito claro lá em 1 Coríntios. A Bíblia recomenda a fé, a esperança e o amor. E ela fala que o maior de todos esses é o amor. Então, quando nós nos preparamos para exercer autoridade e nos submeter, isso muitas vezes envolve tempo, instrução, às vezes até um desgaste e investimento. Dá trabalho, mas vale a pena. Quando você ama, realmente você conquista. E aí você pode exercer autoridade. E normalmente, como diz o Watchman, só é autoridade quem se submete à autoridade. Amém. Eu queria encerrar esse bate-papo lembrando você que toda autoridade, ela é testada. Então a sua também vai ser testada. Então depende de você saber de onde essa autoridade procede. Se ela procede realmente de Deus. Como nós estamos falando aqui, se você é um pai, se você é um marido, se você é uma mãe, se você está investido de autoridade sobre pessoas, então reconheça que essa autoridade lhe foi dada por Deus. Eu gosto muito de um texto em que Jesus fala o seguinte, ele fala, a autoridade me foi dada por Deus, ninguém a tira de mim. Eu tenho autoridade para dar a minha vida e para reavê-la. Acho tremendo, porque ele sabia onde ele estava apoiado. Então, assim, mesmo quando testado, ele se posicionou, porque ele sabia que ele tinha uma autoridade que procedia do Senhor. Então, fique firme e honre a autoridade de Deus, porque ela lhe foi dada.
Nós vamos então para um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique com a gente. Batom e bate-papo. Nosso Deus nunca muda. Nosso Deus nunca passa. eterna na vida dos discípulos, em cada um